criançada voltando de férias hoje, né? Depois do período de férias escolares. E o Congresso Nacional também, gente, volta do recesso. O Congresso se prepara para votar as MPs que podem trancar a pauta. Eita, Adriano Oliveira, conta tudo pra gente. Tá voltando de férias também, Adriano? Bom dia. Bom dia, também estamos. E assim como assim como vocês, daqui uns dias eu também tô de férias de novo, porque sabe como é que é período eleitoral, então a gente acaba antecipando um pouco o período de férias. Mas estamos de volta, junto com, inclusive, com os parlamentares que retornam nesta segunda-feira, o Congresso Nacional, essas pautas importantes. Entre os principais assuntos, são 3 medidas provisórias que precisam ser analisadas para não perder a validade. Na lista estão MP 1108, que regulamenta o teletrabalho, 1109, que admite novas regras trabalhistas durante a calamidade pública, e a MP 1110, que amplia linhas de financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. Outro assunto que deve ser analisado é a abertura de crédito extraordinário de 27 bilhões de reais no orçamento deste ano para pagar benefícios ampliados na proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Esses benefícios terão validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que tanto na Câmara quanto no Senado ocorram esforços concentrados já nessa primeira semana para dar conta e também poder votar as principais pautas durante o período. Outro período, né, desse recesso ou desse esforço concentrado seria no fim do mês de agosto, início no mês de setembro. Adriano, a possibilidade de uma CPI como a do MEC está descartada, né? É muito difícil, Megali, porque o foco agora, nesse momento, sem dúvida nenhuma, são as eleições. Então, os parlamentares, o que eles vão fazer? Vão eliminar, literalmente, as pautas que são obrigados a votarem nesse período, como é o caso dessas MPs, para não trancarem outras pautas ao longo do ano. Então, a ideia é fazer esse esforço concentrado agora, nessa primeira semana, até sexta-feira. Aí eles voltam a ter um foco meio que voltado já para o período eleitoral, junto às suas bases, e aí no fim do mês de agosto, naquela última semana, na quinta semana do mês de agosto, né, em que pega o período do início do mês de setembro, fazem mais um esforço concentrado, e aí o foco vira só eleições. Até o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, chegou a comentar sobre CPI, em que a possibilidade seria para depois de outubro, depois das eleições. Então, acho muito difícil, viu, Megali, alguma coisa prosperar nesse sentido, exatamente por causa desse período eleitoral. Valeu, Adriano. É incrível, né? Porque a gente tem um ano em que junho já não valeu porque tinha festa junina, depois julho não vale porque tem recesso, e a partir de agosto não vale porque está todo mundo concentrado nas suas campanhas eleitorais, financiadas pelo pagador de impostos, né? Por meio do fundo eleitoral e por meio do próprio aparato da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das passagens, da verba para correio, da verba para manutenção de sites e blogs e coisa que o valha. Tudo isso voltado para a reeleição dos próprios congressistas e não para os interesses da população brasileira. Bom, assim que funciona de 2 em 2 anos, Lembrão. E aí tem mais gente voltando de recesso também. Foram 2 semanas de recesso no Supremo Tribunal Federal. Volta hoje. Entre os itens da pauta está a nova lei de improbidade, alterada no ano passado. Os ministros vão decidir se ela pode retroagir para beneficiar os condenados com base na legislação anterior. Ainda neste mês, o STF vai julgar pedidos da oposição para investigar Jair Bolsonaro, entre eles o que trata da reunião com os embaixadores em Brasília, aquela que o presidente fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. E também em agosto, os ministros vão discutir a legalidade do uso do celular encontrado nas cenas de crime como prova, a soberania do júri popular em caso de absolvições e a prisão especial para quem tem diploma superior. Mais números do Datafolha da semana passada. Em meio à polarização do debate eleitoral, 49% dos brasileiros dizem ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses. O índice é maior entre os eleitores de Lula, 54% contra 40% dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Essa informação está na mais recente pesquisa Datafolha, que ouviu 2.500 pessoas entre os dias 27 e 28 de julho, quarta e quinta da semana passada. Entre os entrevistados, 54% afirmaram já ter vivido alguma situação de constrangimento
Ameaça física ou verbal em razão das posições políticas. Ainda segundo o Datafolha, 53% dos eleitores mudaram a postura nas redes sociais para evitar atritos com amigos e familiares. No WhatsApp, 43% deixaram de falar sobre política e 19% saíram de algum grupo. E 47% dos entrevistados se Se recusaram recusaram a a responder as perguntas, né? É verdade, tem muita gente que deixa de falar sobre o assunto justamente para desviar Pois é. dos atritos, porque é desagradável mesmo, né? Quando você tenta manter o diálogo e o diálogo não existe porque do outro lado há uma barreira aí enorme que não permite que o que você diga chegue até lá, né? Porque é um negócio parece que é uma disputa, né? Em vez de uma conversa. Bom, eu no sábado eu tive uma grande festa de 90 anos da minha avó. Voltei com o coração cheio de amor e muito feliz também porque a política não foi pauta. Talvez tenha sido em alguma das mesas lá, não frequentei todas, mas não vi ninguém aos gritos. Ainda bem, né? Não vi Deu nenhuma sorte, ameaça. deu sorte. Não vi nenhuma ameaça física ou verbal contra a integridade de algum parente lá. A coisa começou e terminou de maneira bastante pacífica, né? A gente já viveu num Brasil em que a gente não sabia em quem os amigos votavam. Isso não era pauta, não era parte da conversa. Você saber quem era lulista fanático ou bolsonarista fanático ou cirista fanático, não fazia parte, né? Você perguntava ali, quem você vai votar? Eu vou em tal candidato. Ah, é mesmo? Caramba, eu vou no outro. Ah, não, mas esse aí ele não foi bem lá, teve um escândalo. Ah, mas eu acho que ele... Ah, tá bom. Beleza. E como é que são seus filhos? Acabava. De repente, as famílias entraram em pé de guerra com filhos loucos pra chegar ao Natal porque eu quero lacrar pra cima daquele tio conservador. Ah, eu vou pegar aquela minha tia, minha sobrinha maconheira e ensinar pra ela uma lição e blá, blá, blá. E gente que antigamente se amava ansiando pelo momento de um humilhar o outro, destruir na base do argumento, se preciso no grito. Eu não me conformo com isso, Ellen. Pois é que para além desse gente aspecto... que ama você, né? Então, mas para além desse aspecto folclórico que isso gera pra gente, né? Porque aí você tem, aí criamos os tiozão do pavê e toda essa galera, né? Mas isso tem um aspecto que se a gente for olhar como retrospecto, muito perigoso. Quando você olha para a Venezuela, por exemplo, foi assim que a Venezuela conseguiu estabelecer o que se estabeleceu. Começou com esses conflitos. Quando você olha, uma série de outros países foram com políticas identitárias, por exemplo, que você começa a virar a pauta e ela deixa de ser simplesmente que não é simplesmente só, né, política, mas deixa de ser político-partidária, né, e passa a ser uma pauta que tem a ver com a sua existência. E aí isso faz com que o diálogo fique inviável, faz com que a gente tenha um dispêndio de energia muito grande e mais, isso mina, para além da política, isso mina relações, isso mina instituições. Eu olho para isso, quando eu vejo esses números do Datafolha, me preocupa exatamente isso, que a gente está nesse ponto em que outros países já viveram, que outros países já passaram e que não levaram a resultados muito bonitos. Curioso você ter falado da Venezuela, porque a Venezuela passou por tudo que a gente tem passado, né? Esse divisionismo, essas discussões que se tornam violentas, assassinatos por questões políticas. A última vez que eu estive na Venezuela foi em 2002. Fui para fazer uma cobertura desses muitos referendos, né? Toda hora lá tinha referendo, toda hora tinha eleição na Venezuela. Quando a eleição não saía do jeito que o Chávez queria, organizava-se outra. E se não saía de novo, organizava-se um referendo para ver se a população aceitava ou não o resultado daquela eleição. É aquilo que o Lula um dia chamou de excesso de democracia, porque toda hora tinha uma votação, né? Excesso de democracia, obviamente, isso não é. E os protestos se concentravam em diferentes partes da cidade. O da oposição, que usava as cores da bandeira, exatamente igual no Brasil. Sequestro das cores. Exatamente Sequestro igual no dos Brasil. símbolos. O azul, o amarelo e o vermelho, utilizados pela oposição no bairro de Altamira, que é um bairro de classe média alta de Caracas, e os dos apoiadores do Chávez ali perto de Miraflores, no centro velho da capital. E eu estava cobrindo um protesto da oposição. Na época eu não tinha celular. Não me deram celular. Liga do orelhão. Liga para a Embratel. Faz uma ligação a cobrar e aí você grava seus boletins e tal. Então eu estava no orelhão. Telefone fixo. E voando
gás lacrimogênio, pedra, e eu lá encolhidinho, tentando entrar ao vivo no ar, na rádio, e vi uma cena que me deixou embasbacado. Que foi um cara passando com um carro popular, vermelho, que era a cor dos apoiadores do Chaves. Veja, tudo igualzinho, igualzinho. O cara com um carro, tipo um Fiat Uno ali, vermelho. Dentro do carro, um pai e uma criança usando as roupas com as cores da bandeira venezuelana. Ou seja, apoiadores da oposição. Mesmo assim, ele estava dirigindo um carro vermelho e por essa razão o carro começou a ser chacoalhado, virado. A criança chorando, o pai teve ajuda para sair. Uma loucura. Uma loucura. E a gente já viu aqui pessoas sendo agredidas porque estavam usando as cores erradas em determinado movimento. Então a gente, socialmente, já não dá nem para dizer que tá indo para o mesmo caminho. Já foi. Já foi. A ponto de a política virar tabu nas mesas familiares e 49% dos brasileiros preferirem se resguardar, nem falando a respeito do assunto. Isso no ano eleitoral. Uma loucura. Uma loucura. Tomara que a gente consiga sair dessa, Carla Bigar. Bom, seguindo com o nosso cenário aqui no Brasil, o deputado federal Luciano Bivar desiste da candidatura ao Palácio do Planalto e vai tentar a reeleição na Câmara. Agora a expectativa é de que União Brasil, que chegou a ter Sérgio Moro, né, como possível candidato, lance um novo nome, o da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul. O partido tem a maior bancada no Congresso e vai receber quase 800 bilhões de reais do fundo... Milhões. Claro, né? Vai receber quase 800 milhões de reais do fundo eleitoral. A nova chapa deve ser oficializada na próxima sexta-feira, dia 5. Durante o final de semana, os candidatos à presidência da República participaram de convenções estaduais. Lula esteve no Ceará e voltou a atacar Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte e com a Justiça Eleitoral, dizendo que a urna eletrônica não presta. Ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica. Na verdade, ele não está com medo da urna eletrônica. Ele está com medo do povo nordestino, do povo do sul do país, que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. Em São Paulo, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, fez novas críticas ao Supremo Tribunal Federal e falou sobre os desfiles de 7 de setembro, prometendo a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade. Incrível, incrível. O desfile vai ser em Copacabana, por quê? Porque é lá que estarão os apoiadores de Jair Bolsonaro, que tudo mais constante é aquilo que ele considera povo, o que ele chama de povo, né? Com exceção daquela gente, o resto são lacradores, comunistas, esquerdistas, ou coisa que o valha. É a primeira vez que o desfile vai acontecer em Copacabana exatamente para isso, para que se misturem os apoiadores, os próprios militares e policiais militares e as pessoas que eventualmente queiram simplesmente acompanhar o desfile, que é um desfile bonito, tradicional. Mas nunca na história recente teve essa conotação unilateralmente política. Sempre foi um desfile brasileiro, um desfile para brasileiros, para reflexão sobre o que foram os últimos anos, o último século, no caso, o último bicentenário. Dessa vez, Jair Bolsonaro decidiu sequestrar as Forças Armadas para a sua própria campanha eleitoral, isso há menos de um mês do primeiro turno da eleição. É inacreditável. Só pontuando aqui, no domingo, o jornal Financial Times fez uma entrevista que estava na capa do jornal com o Eduardo Bolsonaro, né? E aí o jornal trata a questão da eleição no Brasil como uma questão bastante crucial para os rumos aqui da América Latina. E aí eles perguntam ao Eduardo Bolsonaro sobre a questão da votação, e, sobre as urnas eletrônicas, perguntam sobre os rumos do pleito. E aí os repórteres dizem, né, que o Eduardo se esquiva de falar mais profundamente sobre isso. Eles dizem assim, o que vai acontecer se não for alterado o sistema eleitoral no Brasil? E aí ele diz, eu acho que eles vão melhorar o sistema de votação. Todo o resto é pensamento futurólogo, não sei
se os nossos eleitores, né, os nossos apoiadores, vão às ruas ou não. Então, ele, mais uma vez, age como vem agindo, né? E é interessante como o jornal consegue linkar o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo, que eles colocam aqui, explicam por que é 03 e tudo mais, né? Há todo o movimento ali liderado pelo Steve Bannon, pelo Trump, e dizem que ele é um importante elo dessa corrente conservadora aqui no Brasil, com os Estados Unidos, mas com toda a corrente conservadora internacional. É uma entrevista bem interessante, enfim, revela esses aspectos da família e do quanto ela está intrínseca com esses movimentos e também as incertezas sobre as eleições aqui no Brasil. Ciro Gomes, do PDT, esteve no Rio Grande do Sul e criticou a decisão do governo de permitir um empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Se cria um auxílio emergencial e no mesmo passo se entrega um cadastro e uma autorização legal para que os bancos, cobrando 100% de juros, tomem a metade do auxílio emergencial, que é para o de comer de uma nação de famintos. Não dá mais para continuar assim. E continuando assim, estamos nos suicidando como nação. Simone Tebet, do MDB, esteve em Minas Gerais e voltou a defender que é a única candidata que representaria uma mudança real na atual política brasileira. Ainda durante o fim de semana, novas candidaturas à presidência da República foram oficializadas. O Novo confirmou o nome do cientista político Felipe Dávila e o PCB indicou a professora Sofia Manzano. No Avante, André Janones pode desistir da corrida ao Palácio do Planalto e deve se reunir com o ex-presidente Lula nos próximos dias. Você já sabe, além das convenções estaduais, os candidatos ao Palácio do Planalto já se preparam para o debate do Grupo Bandeirantes, marcado para o dia 28, 9 da noite. O encontro vai ter transmissão simultânea e cobertura completa aqui na Band News FM. Reúne um pool de veículos de comunicação, então além do Grupo Bandeirantes, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura também vão transmitir o debate. Segundo o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, o debate será histórico. Já construímos uma estrutura de debate com regras muito eficientes, que vamos agora apresentar aos candidatos, vamos discutir com eles. Só não se discute mais que o dia 28 será um dia histórico. Bom, os debates estaduais já acontecem agora, no próximo domingo. Nesse fim de semana agora, os encontros serão realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. E assim como o presidencial, terá cobertura completa e transmissão simultânea aqui na Band News FM. Band e Vibra, a empresa de tecnologia do Grupo Bandeirantes, contarão com a parceria do Google Trends. A ferramenta permitirá acompanhar em tempo real quais candidatos e quais temas estarão em destaque nas buscas dos internautas. Uma transmissão multitela será feita pelo site band.com.br, no aplicativo Bandplay e também ao vivo no YouTube. Curiosidade, cara Bigato, no último debate presidencial de 2018, que no final das contas foi o único, né? Contou com a presença de todos os grandes candidatos por causa da facada. Depois desse, Jair Bolsonaro acabou não participando de mais nenhum debate. Eu estava comandando essa sala... essa sala virtual, né, do Google Trends. Então a gente via a cada episódio, a cada intervalo, a gente entrava pelo YouTube para dizer como é que estavam os humores do eleitor, né? A coisa começava mais ou menos de acordo com as pesquisas. Antes do debate começar, Bolsonaro era o mais citado, havia muita expectativa sobre a atuação dele no debate, aí de longe ele era seguido pelo Ciro Gomes, pelo Haddad e tal. Aí aconteceu o episódio da Ursal. Cabo Daciolo mencionou. A famosa pergunta do Cabo Daciolo ao Ciro Gomes. O que você acha da Ursal? Aí o Ciro, eu não sei do que você está falando. Sabe sim. O equivalente soviético dos países comunistas que vão se unir para criar uma grande república socialista na América Latina e papapá. Entrou no intervalo, a gente foi ver como é que tava o Google Trends, só dava Cabo Daciolo. Meia hora antes, ninguém nunca tinha ouvido falar no Cabo Daciolo, glória a Deus. De repente era só nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Era só nisso que se falava
E assim fomos até o fim do debate. É. O nome mais citado não foi o de Bolsonaro, não foi do Haddad, não foi o Cabo Daciolo. Meu Deus. Então, esse tipo de maluquice, né, acaba movimentando muito. Só para a gente encerrar o tema aqui das discussões políticas, né, a gente citou aquela pesquisa que foi feita. O nosso ouvinte Cleiton Rocha, de Brasília, mandou a seguinte mensagem. Olha, faz uns 9 anos, tá, que o uniforme da minha loja é uma camisa vermelha e calça jeans. Aí faz mais ou menos um ano que um cliente bolsonarista entrou na loja, começou a rotar um monte de mentiras, segundo ele aqui. Fui aguentando até que eu falei com ele, discordando do que ele tinha dito. E aí começou a me chamar de petista, porque não concordava com o que o presidente da República estava fazendo. Estava usando camisa vermelha, inclusive falou que tinha o nosso ouvinte falou, não, mas não tem problema nenhum, essa coisa de os meus funcionários, todo mundo, eu mesmo, a gente, né, liberdade de voto, pode ter votado no Bolsonaro ou não. E ele ainda assim saiu chamando esse nosso ouvinte de petista, mandando ir para a Venezuela e não sei o quê. Porque a camisa era vermelha. Porque a camisa da loja era vermelha. É mais ou menos o que você falou, né? Aquela história que você estava repetindo sobre a Venezuela. É claro, né, que ele numa escala muito menor de violência, inclusive, mas ainda assim é violência e agressão, né? Que triste, Cleiton. Obrigada por dividir com a gente essa passagem aí da sua vida, essa experiência ruim que você teve relacionada à política. E é isso, né? A gente vai registrando aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Quiser dividir com a gente, é só mandar para cá. O cara que faz uma coisa dessas, ele já não tá mais no controle das próprias faculdades mentais, né? Aliás, o nosso Correio Deselegante me causa, fazer uma confissão aqui, algum desconforto e um certo conflito ético, porque às vezes eu fico imaginando que a gente tá tirando sarro de maluco. São caras que precisam de ajuda profissional, eu tô falando sério. Precisam mesmo de um divã, precisam de um remédio, talvez, para enfrentar o que eles estão passando, porque não é normal o cara se deixar sequestrar, deixar a sua mente ser sequestrada por um político dessa maneira, a ponto de você brigar com um estranho, entrar xingando um estranho numa loja porque ele tá usando uma camisa vermelha. Né? Eu torço para que um dia essas pessoas deem um passinho atrás e percebam, pô, o que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Alienando todo mundo, brigando com um amigo, por causa de um cara que não tá nem aí pra mim. Por causa de um cara que tem um projeto de poder, que não tá se lixando pra minha vida, pra minha situação, pro meu país. Eu torço muito para que a gente tenha, da mesma maneira que entramos numa histeria coletiva, numa loucura coletiva, entremos num processo de cura coletivo. Está sendo ingênuo, otimista demais, mas é disso que a gente está precisando. Meu Deus, olha a mensagem que chegou, gente, da Raquel. Você viu a da Raquel? Rivotril na represa, diga. Raquel tá dizendo, olha, um médico se recusou a operar o meu pai depois de uma discussão de política. Um absurdo. Ela diz, era um médico do meu pai fazia anos. Raquel do céu, o que é isso, gente? Bom, meu Deus. A gente volta a falar sobre esse tema um pouco mais tarde. Que agora a gente traz aqui um tema que é muitíssimo importante também, 2 anos de atraso, né? Apesar desses 2 anos, começa hoje a coleta de dados para o censo do IBGE. Mais informações com a Yumi Kuano. Mais de 12 mil recenseadores iniciam hoje a aplicação dos questionários do Censo Demográfico 2022 no Brasil. O censo é realizado a cada 10 anos, mas o IBGE ficou impedido de aplicar os questionários presencialmente em 2020, por causa da pandemia. O levantamento auxilia os governos nas definições de políticas públicas a serem aplicadas até 2030. O coordenador operacional do censo na Bahia, Francisco Brito, explica como começa o trabalho do recenseador que atua pelos próximos 3 meses. Ele primeiro vai fazer um trabalho de verificação do endereçamento, ou seja, o nome da rua, o número da casa, tudo mais, até chegar no domicílio, onde ele vai, assim, literalmente, bater a porta, né? Tocar o interfone, convidar o que seria o morador a prestar as declarações. E para quem tem receio de receber a visita do recenseador, os colaboradores do IBGE poderão ser identificados pelos tradicionais colete, boné e o aparelho que registra o questionário digital. Para ampliar ainda mais a segurança, será possível confirmar a identidade do recenseador por um QR Code presente no crachá de identificação. Pode pegar de 6 meses a 5 anos de prisão a mulher acusada de racismo contra os filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso em um restaurante da Costa de Caparica, em Portugal. O caso ganhou repercussão no último sábado, quando a atriz foi filmada reagindo aos ataques proferidos contra as crianças Titi, de 8 anos, e Bless, de 6 anos.
As crianças foram chamadas de pretos imundos. Racista nojenta, isso que você é horrorosa, feia. Você é nojenta. Cara, olha a tua cara. Vai! Vai presa, racista, filha da p***! Vai, filha da p***! Vai presa! Vai se f***! A mulher ainda ofendeu um grupo de 15 pessoas de uma mesma família, era um grupo de angolanos, né? E a mulher disse que eles deveriam sair de Portugal e voltar para a África. Em entrevista ao Fantástico da TV Globo, a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso afirmaram que a agressora ficou surpresa com a reação deles e reconheceram que, em uma situação como essa, uma mãe preta não receberia a mesma atenção. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que estão leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, são taxadas como loucas, como racismo não existe, você tá inventando. O que será que teria acontecido se fôssemos pretos, eu e minha mulher? Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que a polícia iria chegar, iria levá-la? Será que iria ter essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas? A partir de agora, o casal tem 6 meses para formalizar a denúncia contra a mulher que prestou depoimento e foi liberada. Para a advogada criminalista e especialista em direitos humanos, Priscila Pamela Santos, a pessoa que comete qualquer tipo de gesto racista deve receber penas mais severas da justiça. A questão de não mais nós amenizarmos as condutas racistas enquadrando na injúria racial, então a responsabilização criminal por prática de racismo, esse é um ponto. E no âmbito civil, como nós não temos outra possibilidade de reparação que não a financeira, também a indenização material e moral. Bom, deveria ser desnecessário dizer, mas o que aconteceu foi testemunhado por muita gente. Então não tem como ter sido uma invenção. Eu, de novo, tenho vergonha de ter que falar uma coisa dessas. Não tem como ter sido uma invenção da Giovanna e do Bruno Gagliasso. Aliás, por que inventariam? Gosto desses, uma exposição dessas para os próprios filhos, mas é porque tem gente que inclusive tem algum palanque e talvez na tentativa de aumentar esse palanque, de ganhar algum tipo de visibilidade, coloca em dúvida a idoneidade do próprio casal, porque são lacradores, porque não sei o que lá, uma gente horrorosa, que entra também se encaixa, isso vai bem ao encontro daquilo que a gente estava falando mais cedo. Bom, mais sobre o caso do homem que manteve a família em cárcere privado por 17 anos no Rio de Janeiro. Priscila Xavier. Luiz Antônio Santos Silva, acusado de manter a esposa e os 2 filhos em cárcere privado por 17 anos, vai ficar preso preventivamente durante o andamento do processo. A decisão foi tomada no sábado pela juíza Monique Correia Brandão, em audiência de custódia. A mulher e os 2 filhos de 19 e 22 anos estão se recuperando na casa de um parente. A mãe dos jovens afirma que eles eram torturados. Ela não será identificada e teve a voz distorcida. Eu vivi em cárcere privado com 2 filhos especiais durante 17 anos. A gente sofria agressões, ele batia, xingava, deixava sem comer, sem água. A Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigações para identificar responsáveis pela demora no resgate da família, uma vez que o caso foi denunciado pela primeira vez em 2020, mas só na quinta-feira passada a Polícia Militar libertou as vítimas. Ainda não há informações sobre o velório do empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, fundador do Pão de Açúcar. João Paulo morreu depois de sofrer um mal súbito no domingo. Gabriela Morgado tem mais informações. Morre aos 58 anos o empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. João Paulo estava em Paraty, na Costa Verde Fluminense, onde no sábado tinha participado de um evento esportivo no Saco do Mamanguá. O triatleta Juraci Moreira compartilhou na internet imagens ao lado do empresário, comemorando a conclusão de uma prova de 13 quilômetros de remo e natação pela dupla. A causa da morte não foi informada pela assessoria de imprensa. João Paulo deixa 4 filhos e a esposa. Em 2001, o empresário sobreviveu a um acidente de helicóptero em São Paulo, após nadar por mais de 1 hora até a praia. A namorada dele e o piloto morreram na queda.
Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia, Ellen Garcês Brown. Oi, Carla Bigato. Muito bom dia aqui na Band News FM nesta segunda-feira. E vai ter futebol hoje e amanhã, hein? E no final de semana? Bem, gente, no sábado, o Goiás bateu o Coritiba, o Coxa do Pier Franciscello, lá de Curitiba, por 1-0. E o Ceará, hein? Jogando em casa, perdeu pro Palmeiras 2-1. E o Ceará teve um pênalti mandrake. A arbitragem brasileira tá uma tragédia. E o Corinthians bateu o Botafogo por 1-0. O Corinthians tá lá em cima, só tá atrás do Palmeiras. E o Flamengo, é claro que era favorito e goleou outro rubro-negro, o Atlético Goianiense, por 4-1. Mas vamos aqui ao Atlético Paranaense. Ontem, o Atlético em casa ganhou do São Paulo por 1-0, hein? A torcida do Atlético Paranaense é uma coisa maravilhosa. E o Flamengo vai ver o que é bom para tosse e inferno. O Internacional goleou o Atlético Mineiro 3-0. O Cuca estreou tragicamente, hein? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Galo, gente do céu? Um elenco quase igual ao do ano passado. E o Cuiabá, em casa, perdeu para o Fortaleza 1-0. O Cuiabá está muito perto do descenso. E o América Mineiro fugindo, ganhou do Avaí por 3-1. Avaí que foi derrotado outro dia em casa pelo apito amigo vergonhoso do Varmengo. Entendeu? América Mineiro 3, Avaí 1. E o Bragantino, Red Bull Bragantino em casa, lá na terra da linguiça, Bragantino 1, Juventude de Caxias do Sul 0. E hoje nós vamos ter Santos e Fluminense, um bom jogo, hein? Que para mim vai terminar 1-1. Um grande abraço para vocês e até amanhã.